Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, servidores desta casa, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Antes de ontem, no plenário desta casa, aqui compareceu sua senhoria, o secretário de Educação, o senhor Horácio Reis, depois de quase 8 meses de sua convocação para prestar contas da sua atuação como secretário desta cidade. E, no acordo feito previamente entre o mesmo e o comando da casa, de estabelecer 10 minutos para cada vereador que quisesse fazer uso da palavra. Ora, há de convir que é muito pouco. Se levar em consideração que a base do governo tem 8 vereadores e que nenhum deles fez uso da palavra. Então, quem tinha desejo de extrair de sua senhoria, o secretário Horácio Reis, as informações que a população cobra sobre os desmandos, os descasos provocados pela atual gestão, é cesseado esse direito e faz aquela jogada de dar 10 minutos e mais 5 para a réplica. E a gente depois fica sem saber, vereador Olga, se ali já estava incluso, no horário do vereador Beto Gadelho, os 5 minutos da réplica. E que depois, todos que estavam aqui naquela noite viram a articulação para servir de anteparo, para servir de escudo para um secretário que veio aqui e não acrescentou absolutamente nada. O que é uma vergonha. E eu dizia a ele, no final, que a gente não teve condições sequer de fazer as perguntas para comprovarmos exatamente, o desvio de recursos daquela secretaria. Mas, como o encerramento da sessão de terça-feira, senhor presidente, que o senhor arquitetou, articulou, para proteger o inocente, aquilo é inocente, sabe de nada. Sabe de nada. Vocês que estiveram aqui anteontem viram, é o inocente, minha gente, não sabe de nada. É impressionante o que a gente assiste desse desgoverno de Fred. E aí tinha que haver, sim, a proteção do senhor presidente Renato Sandré, que não se cansa de ser o escudeiro da administração de Fred Gadelha. Imagina se esse cidadão que desgoverna a Goiânia tivesse fazendo realmente uma administração que o povo estivesse agradando. Imagina só, porque ele está caindo pelas tabelas. Uma rejeição monstra, extraordinária, porque só faz mentir, só faz enganar. Mas tem sim a proteção de 8 vereadores, entre os quais 5 que vieram da base do adversário. E aí, meu amigo, dá total apoio. E aí procura jogar o lixo para debaixo do tapete, para que as pessoas não possam ter conhecimento desse governo desastroso de Fred. Só que eles esquecem que aqui a repercussão é mínima. A gente ouve na cidade, há quem diga até que não tem medo, já disse aqui e repito, de redes sociais. Eu já comentei isso aqui, que tem vereador que se arrora no direito de dizer: eu estou aqui, não tenho medo de redes sociais. Pode vir até a Rede Globo, quanto mais redes sociais. Mas tem medo sim, porque a cidade sabe, o povo está acompanhando. Tanto é verdade que na entrevista de Sua Excelência, o prefeito Mentirinha, quinta-feira da semana passada,
5.085 telenautas acessaram a TV Guaiamum para assistirem à entrevista de Fred, onde ele lá se debruçou nas mentiras de forma permanente. Quando dizia que ia levar documentos para provar qualquer coisa que lhe perguntassem, ele levou sequer um papel. Um papel. Tanto que o que ele deixou para depois, se fosse o caso, de que se quisessem uma coisa mais clara, mais transparente, ele encaminhar um relatório para a coordenação da rádio e da TV Guaiamum. Não vai nenhum para lá. O documento vai levar Beto segunda-feira, nós vamos levar os documentos que ele precisa ver. Que ele vai estar assistindo, com certeza, segunda-feira de manhã, na TV Guaiamum, e ouvindo pela rádio 106.3. Com certeza ele vai assistir, e a sua assessoria. Voltando à questão do caso do secretário. Eu dizia ali que o município paga R$ 14.650 por cada ônibus locado para prestar o serviço do transporte escolar do ensino básico. E que o empresário, né, o Vacari, o Antônio Vacari, o responsável, né, pela sangria aos alunos do ensino universitário, que cobra R$ 65 por mês, que era secretário até 1º de outubro, até a gente bater aqui nesta casa, que era um contrassenso, alguém que está usurpando o direito do estudante viajar gratuitamente, como sempre fora, ao longo da instalação desse serviço na década de 70. E ele está como secretário especial de Sua Excelência o prefeito Fred Mentirinha, indo para Brasília fazer lobby para buscar recursos para Goiânia. Veja a que ponto chegamos, minha gente. Então, a importância desse debate aqui, ele é fundamental para afastar as más companhias de uma administração. E não por convicção do executivo, mas levado pela fiscalização de quem assim faz, cumprindo aquilo que está no regimento, para o vereador ser um fiscal do executivo, coisa que poucos fazem nesta casa, que se limitam a fazer clientelismo, que se limitam a defender um governo para aprovar projetos escusos com finalidade de, na próxima eleição, receberem, né, o retorno, o benefício para garantir uma reeleição. Então eu dizia que o empresário que recebia da prefeitura R$ 14.650 e continua recebendo, repassa 7.000 para Edmilson da Edbus, que contribui com 8 ônibus para um total de 18. E aí eu dizia ali que o valor praticado por um governo sério, e pasmem os senhores, a gente passou 1 ano e 5 meses, minha gente, para que tomassem o nosso mandato em 2006. E em nenhum momento, vereador Ramilson Ramos, a gente fez qualquer negociata com o propósito de fazer caixa com o dinheiro do povo. A prova está aí, que a gente fez licitação de transporte escolar, que a gente fez licitação de locação de veículos. Por necessidade, locamos 33 veículos naquela oportunidade. E o valor comprometido aos cofres do município foi na ordem de R$ 66.000. R$ 2.000 por cada carro, em média, de carro pequeno a máquina. Fizemos também a locação do transporte escolar, cujo valor, eu disse ali, R$ 3.400 por ônibus. E o secretário, já soube, um passarinho me contou, que após a sessão de anteontem à noite, algumas pessoas foram lá para a residência de Sua Excelência, o prefeito Fred da Caixa. Foram lá contar a história. Evidentemente que ele já sabia, né? Porque ele assiste a TV Guaiamum. Que ele assiste, entendeu? E ele ouve a rádio 106.3, que é quem informa nesta cidade. Ele já sabia de tudo. Mas lá foram entregar o secretário, que é um analfabeto em matéria de administrar qualquer coisa. Vocês viram aqui. Foram lá dizer, entregaram o pobre do secretário. Sabe o que disseram a ele? Disseram, prefeito,
O vereador Beto Gadelha, o secretário, é tão incompetente que deu para ele o modo que ele precisava. Ele achou de levar para apresentar no Data Show um relatório de 10 anos atrás. Aí entregou o ouro ao vereador, que já tinha, é verdade, os dados. Mas aqueles dados eram meus. E aí eis que vem o secretário e dá de bandeja as licitações que nós praticamos. 93 centavos, minha gente, num quilômetro rodado. E teve tarifa aqui, como eu disse, está ali, de 5,14. 500%, minha gente. E ao mesmo tempo ele apresentava ali o índice de inflação acumulada na ordem de 70,51%. Bateu com o meu também. Vejam só, parece que disseram a ele: olhe, prefeito, o secretário é tão incompetente, ou então ele entrou em conluio com o vereador. Porque o que o vereador já tinha em mão, ele deu lá para todo mundo ver. Para não ficar sob dúvida o que o vereador ia dizer. E R$ 3.400 que nós pagávamos por cada ônibus, num total de 25, porque o município, como eu disse aqui, não dispunha de um ônibus sequer da frota própria, que hoje dispõe de 9, que o governo federal repassou para esta cidade, e a gente não fez falcatrua, minha gente, sabendo que estava por vir a tomada do meu mandato, mas nem por isso a gente tratou de levar vantagem, de buscar roubar do município o dinheiro nas locações de veículos, na contratação de ônibus para o transporte escolar, quer do ensino universitário, quer do ensino básico, quer também do lixo, que nós pegamos uma fatura quando assumimos em janeiro de 2005, no valor de R$240 mil, licitação feita do governo anterior, do que me antecedeu, o doutor Edivaldo Soares. E nós mantivemos, minha gente, mantivemos a fatura do lixo até o momento em que cassaram o nosso mandato. Cassaram não, que me roubaram o mandato. Nós temos documentos que mantivemos durante 16 meses, de janeiro de 2005 a abril de 2006, porque o mês de maio só é pago no mês subsequente. Nós fomos afastados no dia 2 de junho, ficamos reclusos no nosso gabinete, esperando só a intimação, que eu poderia, inclusive, ficar foragido da minha cidade por 15 dias e fazer falcatrua por telefone, porque o prefeito tem essa prerrogativa de se afastar do município durante 15 dias, sem prestar contas a ninguém. Eu poderia administrar a cidade e chamar credores para tirar proveito. Eu fiquei no gabinete da prefeitura, minha gente. Esta é uma prova inconteste. O vereador Zildo sabe disso, que na época trabalhava conosco. A vereadora Ana, na época, sabe disso também, que era vereadora desta casa na bancada nossa, como prefeito. E aqui tem vários... Eduardo Batista também era secretário. Estavam lá, eu esperando a comunicação da justiça. Aí é que a gente prova, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes, quando existe licitude no gestor, é quando você está na iminência de perder um mandato, ameaçado desde o seu início. E em nenhum momento você se utiliza de mecanismos para tirar proveito, para sacar contra o dinheiro do povo, para roubar o dinheiro da população. Você não faz a sua história com palavras. A sua história, ela é feita de gestos, vereador Eduardo Batista, de atitudes diferentes do que aí está. Não pensa noutra coisa, se não tirar proveito. E o valor que... 2 minutos para a conclusão. Muito bem, presidente. Mas eu vou voltar aqui para as considerações finais, porque este dia de hoje... Vereador Beto, 5 minutos do meu tempo. Eu agradeço à vereadora Olga Sena pela concessão dos 5 minutos para a gente ainda continuar, né, a respeito desse assunto. O valor de R$ 3.400, que eu me referi aqui, que eu pagava por cada ônibus locado para o transporte escolar, corrigindo os 70,51% do acumulado no período, isso daria, minha gente, eu dei um refresco ao secretário,
para ver se ele tinha noção das coisas, de R$ 7.000, corrigindo os 3.400, com a inflação acumulada do período de 70,51%. Mas não é 7.000, minha gente. É tão somente R$ 5.682, minha gente. Não é 7.000, não. Não é por acaso que a Edbus presta o serviço por 7.000, que é o valor real que deveria se pagar por esse transporte. Este sim é o valor que deveria se pagar, porque o próprio Edmilson certamente tinha, junto ao seu Milton Galvão, da Transgalvão, que foi quem ganhou a nossa licitação em março de 2006, que colocou também algum ônibus, certamente, como colocou o senhor Bolinha, para sublocar também, porque Milton Galvão não dispunha de toda a estrutura de 25 ônibus para atender essa demanda. Então está aprovado que com R$ 7.000 é um valor suficiente e que em 18 ônibus, cuja diferença não é nem dos 5.682, dos 7.000 que eu disse aqui, que ficam R$ 7.650 de diferença, em 18 ônibus, isso remonta a um valor de R$ 140.000 em número redondo. R$ 140.000. Com mais 58 do transporte universitário, dos 894 alunos que são extorquidos mensalmente, pela vontade, pelo desejo voraz de Fred da Caixa, com os seus asseclas, de encher a sacola, faz exatamente o valor que eu debato aqui há 2 anos. R$ 200.000 assaltado na educação, só na questão do transporte escolar. Então a gente não anda com mentira, minha gente. E segunda-feira nós vamos mostrar isso de forma detalhada, com documento lá, no programa, ao ponto certo, no ponto certo de Sérgio Silva, que eu quero parabenizar. É bom que se diga, há de se reconhecer, o serviço está sendo prestado pelo esse sistema goianense de comunicação. É a Rádio 106 e a TV Guaiamum, porque não joga o lixo para debaixo do tapete. Porque não esconde do povo aquilo que o povo precisa ouvir. Porque se tivesse uma participação mais efetiva da imprensa em Goiânia, esta casa não contribuiria para o lamaçal que existe na gestão pública deste município há 9 anos e 5 meses. Esta é a grande verdade, infelizmente. Mas nunca é tarde para que as coisas possam efetivamente acontecer. Já ficou provado que o que a gente diz aqui há 2 anos, não tem nenhuma dúvida. Vocês assistiram e viram o fracasso do secretário, que não conhece de nada, não sabe de nada, nunca viu. É uma pena. Nós já contribuímos aqui nesta tribuna para afastar Manassés. Eis que vem um substituto, Lisboa, afastado também, porque não prestou para nada. Estava aqui escondido, prestando serviço de nada, de forma ilegal, e que levou R$ 200.000 de Goiânia, o ex-secretário. Depois vem Losango agora, que só se limita a fazer reunião para perseguir quem não lê na cartilha dele, quem não lê na cartilha do governo, tá certo? E aí se reúne para articular, aonde é que tem uma fonte de recurso para poder fazer benefício com aquela história de fazer cortesia com o chapéu alheio, com o chapéu dos outros, com o dinheiro público. Vereador, é lamentável. Terminou, presidente? Então eu vou encerrar dizendo, de olho vivo, minha gente, na composição de alguns membros desta mesa que fazem o apadrinhamento nos conchavos para manter o povo desassistido de informação. De olho vivo.
porque não se pode cochilar, porque se cochilar o cachimbo cai. Tem projetos importantes que eu disse aqui terça-feira. Um deles eu pedi vista para dar um parecer sobre o pedido de vista da vereadora Olga, e eu dizia que está me cheirando ao tal do queijo do reino de 2013, por essa época, né, quando aqui houve cantada para que se votasse Vereador, peço em conclusão. projeto espúrio, para que vereador tivesse direito a uma cesta de Natal no final do ano para receber o pichuleco ou a propina.